Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Gostaria de falar um pouco sobre a graça. A graça, sabemos que é um dom imerecido que temos, um dom que Jesus nos deu ao morrer naquela cruz, mas que ao terceiro dia ele veio a ressuscitar e vencendo todos os maus, vencendo todas as barreiras que poderia nos trazer a perdição. Então Jesus ele vence a morte, ele vence todos os preconceitos que poderia ter entre o homem e Deus. E eu gostaria de falar um pouco sobre isto. Mas o que os que estudam a palavra do Senhor, os que leem a Bíblia, aqueles que dizem ser cristão, aqueles que estão no mundo do Evangelho, eles entendem que a graça ela é o limite que podemos viver. Então podemos ter a liberdade de fazer o que bem queremos. Então a maioria das pessoas, a maioria das religiões vão pregar isso, porque a graça é o único meio de salvação do ser humano. E de fato eu concordo com eles, porque o único meio de eu me salvar é pela graça de Cristo Jesus. Não tem outro meio de me salvar. Nem uma obra, nem o que eu fazer que eu ache que é bom vai me fazer ser livre para ter a salvação. Jamais. Mas o único meio de eu me salvar realmente é pela graça. Mas acompanhe comigo e entenda o que Deus me revelou e o que Deus me mostrou através da leitura da palavra dele mesmo, que é a Bíblia Sagrada. Se você analisar, quando Deus criou o homem, Deus ele deu uma ordem ao homem. Ou seja, Deus colocou uma lei ao homem. A lei que Deus tinha colocado para Adão era que ele não tocasse e nem comesse da árvore da vida, daquele fruto belo, maravilhoso, atraente. Não era para ele tocar, porque se ele comesse, certamente ele morreria. E a palavra do Senhor ela não volta atrás. Mas a misericórdia de Deus ela é tão grande que quando o homem come daquele fruto que era proibido, Deus age com graça. Sabe por quê? Porque ele não morreu naquele instante. Era para Adão simplesmente comer do fruto e cair morto. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia ela nos ensina que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas acompanhe comigo o pensamento. O homem ele veio, comeu do fruto, pecou. E mesmo assim Deus o amou. Porque Deus ele veio até a presença do homem. O homem teve com ele, Deus colocou algumas ordens, algumas coisas que iriam acontecer após o pecado. E Deus deu permissão a Adão de viver 930 anos ainda. 930 anos depois Adão veio a morrer. Mas Deus o libertou da morte eterna. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor, isso é benignidade. Isso é algo supremo, isso é algo de Deus, é divino. Mas eu estava analisando a vida de Adão, mas eu também parei para ver o que tinha acontecido antes do pecado entrasse na terra. Satanás e seus anjos pecaram contra Deus. Lúcifer, que era um anjo de luz, era um anjo que tinha liberdade total no céu, um anjo lindo, esplendoroso, cheio de dons, ele queria tomar o trono de Cristo Jesus. Ele queria ser um Deus, queria ser um Criador, mas ele era criatura, ele é criatura. Então não tinha como ele tomar o lugar daquele que criou todas as coisas, aquele que criou os céus, a terra, todas as coisas que há, que existe. Não tinha como, não tem como. Mas Deus ele é tão misericordioso que Deus ele podia ter destruído a vida de Satanás e seus anjos naquele momento que ele pecou contra Deus. Mas Deus não fez isso.
Alguns teólogos vão dizer que Deus poupou a vida de Satanás, porque Deus, se matasse Satanás naquele momento, Lúcifer, ele estaria mostrando aos seus anjos que ele era mau. Mas Deus, ele não é mau. Deus, ele é justo. Deus, ele é fiel. Deus, ele é amor. Deus, ele é paz. Deus, ele é o dom da vida. E Deus o poupou disto. Mas a graça, ela não começou na cruz de Cristo. Eu venho a dizer a você que a graça, ela existe desde o princípio, desde a primeira criação de Deus. Porque se não fosse a graça, realmente não estaríamos aqui. Porque Adão teria morrido lá no princípio. Adão teria morrido lá no Jardim do Éden. Mas Deus o poupou e deixou ele viver, reproduzir, ter os seus filhos. E a consequência do pecado foi grande. Porque a misericórdia de Deus, ele deu ao homem. Para que o homem vivesse e pudesse analisar como é o pecado. E hoje, graças a Deus, ele pagou o preço. Ele morreu na cruz. Ele foi moído, ele foi arrastado pelo chão, ele pagou o preço naquela cruz, ele foi pendurado como um homem que poderia ser o maior pecador de todos os tempos. Ele pagou um preço que era para mim e para você pagar, mas ele fez com muito amor, porque somente ele poderia fazer aquilo. Somente ele poderia dar o dom da graça, porque ele é um ser que não tem pecado, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe principalmente você que está vendo este vídeo. Amém? A graça de Deus, ela é eterna, ela existe desde o princípio, desde a eternidade. E coisas eternas não têm começo e nem fim. Amém? Graça e paz.